Um tomou 5, outro 7, eu tomei 11 tiros. A frase é de um ex-chefe de uma quadrilha de assaltantes e contrabandistas da capital, que na década de 80 foi surpreendida por uma equipe da Rota, Rondas Ofensivas Tobias de Aguiar, hoje Força Tática da Polícia Militar, em um barracão de produtos contrabandeados. Convertido ao cristianismo anos depois, hoje ele gosta de ser chamado apenas de Pastor Jarbas. A reportagem do Jornal Liberal colheu depoimentos de ex-criminosos que conseguiram, assim como ele, deixar a marginalidade por intermédio da fé. Pastor Jarbas contou como recebeu os 11 tiros. Aluguei aquele barraco, guardar produtos contrabando e tal. Na quarta-feira nos drogamos com excesso, umas garotas, bebida, orgia, droga, som bem alto. Certa hora da madrugada aquelas garotas bateram em retirada. Nos sobreveio um pesado sono. Por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Quando eu acordei, o policial da Rota estava com a bota aqui no meu pescoço e o revólver aqui, dizendo, levanta. Só vi a hora que o soldado mirou na minha testa e acionou o gatilho. Não pegou na minha testa, pegou aqui dentro. Não tem mais o globinho. Caí no chão, aí escutei o restante dos tiros. Um caindo por cima do outro, e os policiais ainda falavam assim, tá na cabeça desse cara aí, cuidado, deve deixar saindo você. Fração de segundos, já vi ali no chão uma massa humana furados de bala, envoltos numa poça de sangue. Um tomou 5, outro 7, eu tomei 11 tiros. Segundo o pastor, a quadrilha foi arrastada como cães pelos policiais e levada ao hospital. Pastor Jarbas disse que foi levado para o IML, Instituto Médico Legal, praticamente morto. E disseram eles que os médicos, na hora que olharam assim, falaram assim, ó, fazer o que aí? IML. E lá na mesa gelada disseram que lavaram o corpo de um do outro, colocaram na gaveta. Falaram que as minhas veias estavam só manchadas de vermelho. E as enfermeiras me falaram, pra mim não, pra minha família, que tinham deixado o corpo lá, jogaram um lençol em cima, que iam fazer outras coisas e depois lavar o terceiro. Aí esqueceram da vida e tal, quando voltaram lá já estava tudo grudado, o sangue, sabe, aquele lençol. Aí disseram que quando foram puxando assim, quando chegou na minha cintura, comecei a balbuciar alguma coisa, e esticar a mão assim, mas isso que foi uma correria, e mandaram cancelar lá o óbito. De acordo com o pastor, Deus havia lhe dado uma segunda chance. Pastor Jarbas entrou na vida do crime com apenas 13 anos de idade, quando matou o comparsa, também adolescente, com 2 tiros. Aos 15 anos, já comandava uma quadrilha de delinquentes juvenis que agia na região central da capital. Em 1971, Jarbas foi preso em uma emboscada na Vila de Omar, em São Paulo. Sua sentença? 180 anos de detenção, e com os recursos tornaram-se 17 anos de prisão, dos quais 10 foram cumpridos no pavilhão 9 da extinta casa de detenção do Carandiru. 23 de março de 84 foi a minha sorte. Uma casa de recuperação do Senhor Evangélico estava fazendo um trabalho na igreja que a minha irmã congregava. E ela falou, Vinha, tem um monte de rapaz e garotas lá na minha igreja que era tudo igual a você. E Jesus mudou a vida deles. Aí me levaram com a filha a Piracicaba, numa casa de recuperação. Fiquei 5 anos na casa de recuperação. Aí eu tive um encontro real com Jesus. Nessa época a que se refere, o pastor Jarbas viajou por toda a região, relatando seu testemunho em igrejas do interior paulista. Casado e pai de um jovem de 13 anos, o pastor reside em Sumaré e 3 vezes por semana ministra cultos em uma pequena igreja de Nova Odessa. Durante a entrevista, o pastor se emocionou ao falar de sua infância, quando foi vítima de discriminação e violência. Ele começou a vender alguns produtos para ajudar no orçamento da família, mas a frustração o marcou tanto nas ruas quanto em casa. Começaram a comer. Aí eu fiquei esperando, né, eles me pagarem pra mim. Aí um deles levantou, eu esperando que ele colocasse a mão no bolso e me pagasse, me trouxe até a porta do trem com a porta aberta, que eles quebravam, eles não arrumavam mesmo, e o trem a toda. Aí esse me pegou aqui pela gola da camiseta, o outro agachou,
por trás de mim, juntou as barras da minha calça, que era bem pequenininho. Vamos pagar esse pivetinho lá fora que ninguém tá vendo. Aí eu fiquei gritando, deixa eu viver, deixa eu viver, deixa eu viver, não quero receber, deixa eu viver. Aí me despediram, me deram uns tapas na orelha, me despediram com socos e pontapés. Com o pai não era muito diferente. Segundo o pastor, não havia diálogo na família. Meu pai achava que a alternativa era essa. O que ele fazia? Ele pegava, amarrava minhas perninhas, deixava peladinho, no meio do barraco tinha uma viga, ele jogava a corda por cima e puxava, amarrava num canto, pegava uma vassoura, ou outro, seguia pela frente. Pá, quebrava uma parte do museu e batia, mas batia. Eu falava, por que você faz assim comigo? Eu vou ficar aleijado, para, tá doendo muito. Se vocês me acharam, fala, eu vou embora. Não precisa ficar batendo desse jeito em mim. Eu imaginava com um facão desse tamanho rasgando ele de cima e embaixo. Esse foi o relato do pastor Jarbas, que foi baleado com 11 tiros, dado como morto, e após ter cumprido 17 anos de detenção, afirmou ter sua salvação na religião. Repórter Alessandra Santos.